Olá, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, a depender da hora que você vai assistir. Hoje eu vou falar sobre o tema Por que parece tão fácil para os outros, mas tão difícil para mim, né? Então, quem nunca se fez essa pergunta, quem nunca em algum momento da vida não se questionou o que será que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo tudo errado? Será que tem um pulo do gato maravilhoso que eu não entendi ainda? Ou será que tem uma fórmula milagrosa que tá todo mundo fazendo, só eu que não? Eu tô aqui com a minha super colinha, porque hoje eu tenho muita coisa para falar com vocês. E a primeira pergunta é: quando foi a última vez que você olhou uma profissional e pensou assim, nossa, para ela é tão fácil, por que para mim é tão difícil? E a pergunta é: qual era a situação? No que você acreditava sobre essa pessoa, né? Porque, de novo, geralmente quando a gente acha que é muito fácil para o outro, é porque a gente está acreditando que tem alguma coisa que essa pessoa está fazendo, que ela está fazendo muito certo, que você está fazendo que é muito errado, né? Então, nesse primeiro momento, a gente tem assim, como se a gente tivesse um mito do fácil, né? A gente só consegue enxergar uma parte, né? Como se a gente enxergasse a ponta do iceberg. E a gente tem uma comparação que ela é seletiva e distorcida. Porque geralmente quando a gente se compara, achando que a vida do outro está mais fácil, o que acontece? A gente olha apenas para os pontos fortes dessa pessoa. É como se a gente fizesse um recorte, né? É como se a gente buscasse evidências de que aquilo que eu estou procurando me comparar, o outro tem. Então a gente se coloca de uma forma bem pequenininha e o outro de uma forma muito ampliada. Mas, de novo, essa forma muito ampliada é um zoom somente na parte que eu quero evidenciar que a pessoa tem muito bom. Então, é quase como se a gente procurasse uma confirmação de que para o outro está muito fácil, para mim está muito difícil. A gente quer achar no outro aquilo que nos falta. E isso é super comum. Então, como psicóloga, eu posso confirmar aqui que geralmente a gente vai olhar para o outro e vai pensar: o outro tem algo que eu não tenho. Eu admiro no outro algo que eu não tenho. Até aí tudo bem, tá tudo saudável. O ponto é quando você começa a achar que por o outro ter algo que você admira, para o outro é mais fácil. Então precisa começar a fazer uma distinção entre a sua admiração e o que é comparação. A sua admiração e o que é realmente mais fácil para o outro, né? Então o que a gente acaba vendo do outro é apenas o resultado. Então, imagina, sei lá, que vocês, vou chutar uma coisa aqui, vocês admiram a minha habilidade em falar em lives, coisa que eu melhorei muito, aliás, tá? E aí vocês falam assim, nossa, como a Giovana é boa em fazer lives, né? A Giovana tem uma desenvoltura, ela fala, parece que ela não tem vergonha. Ok, só que vocês estão vendo esse resultado da Giovana, no caso sou eu, falar na live. Vocês não conheceram a Giovana, por exemplo, lá em 2005. E uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer quando eu quis me tornar uma consultora foi trabalhar a minha timidez. Então, o meu processo, no momento em que eu decidi em que eu queria ser treinadora, que eu queria ser consultora e não uma psicoterapeuta, eu entendi que eu ia precisar falar em público. E lá em 2005 que eu comecei o meu processo. Então, hoje, em 2025, 20 anos depois, vocês estão vendo um resultado. Então, quem entra aqui e fala assim, nossa, como eu admiro a Giovana, né? Para ela parece tão fácil falar em público, para mim é tão difícil. É tão difícil porque você não viu a Giovana lá em 2005 tendo que falar em público, suando o bigode, morrendo de vergonha. Então, você está vendo um recorte. Então, a gente não vê a dificuldade do outro, a gente não vê as tentativas frustradas, as inseguranças. A gente acaba achando que o caminho que o outro faz foi direto para o sucesso. Então é como se, de novo, você me visse aqui falando e falasse, nossa, Giovana nasceu para falar no Instagram. Não, não nasci lá em 2005. Eu fiz
muitos processos. Eu fiz cursos de oratória, eu fiz curso de programação neurolinguística, eu fiz processos terapêuticos para conseguir entender o porquê que eu era tão tímida e o porquê que eu tinha tanta vergonha de falar em público. Mas você acaba esquecendo, quando você olha para o outro, acha que para o outro está sendo muito fácil, você tem que se perguntar o seguinte: quantas vezes será que essa pessoa falhou? E aí tem um ponto muito bacana, vocês vão me ver que de vez em quando eu tô olhando para baixo aqui, que é porque a minha colinha tá extensa hoje. Uma outra coisa bastante importante sobre isso de achar que pro outro é mais fácil, que o outro não falha e que você falha, e que para você é penoso, é que nesse mundo onde o sucesso ele tem uma definição que é muito padrão, né? Você fala assim, o fulano fez sucesso. E a depender da onde você tá, se você tá no mundo corporativo, talvez você vá achar que ter sucesso é quem chegou num cargo XPTO. Quem tá aqui nas redes sociais é quem tem não sei quantos mil likes ou tem aquelas plaquinhas do quanto faturou atrás. Então, nesse mundo onde o sucesso tem uma pré-definição, que muitas vezes você nem concorda com aquilo, mas você está, inclusive, batendo palma, o que acontece quando você acha que você não chegou lá? Então, pensa assim, você tá ali num mundo, num ambiente em que está todo mundo falando que sucesso é algo específico, né? É um ponto de chegada específico. Se você não está nesse ponto de chegada específico, o que você vai achar? Você vai falar o seguinte: bom, eu ainda não cheguei lá, logo eu escondo as minhas falhas. Porque se eu tô achando que para todo mundo tá fácil, tá todo mundo conseguindo, você não vai falar sobre as suas falhas quando supostamente você não chegou no sucesso. Você vai esconder as suas falhas. E aí a pergunta é: será que estamos todos fingindo? Será que estamos todos fingindo que nós somos talentosos o tempo inteiro, que tá todo mundo chegando, todo mundo tem sucesso? Porque se o mundo virou um monte de recortes em que eu só consigo focar naquilo que supostamente deu certo, a gente está sempre fingindo, porque tem uma série de outras coisas que não deu certo. E não é que não deu certo, é porque está no processo, está no caminho. E aí coincidentemente, hoje à tarde, eu consegui assistir um vídeo muito bacana de um evento que acabou de acontecer, um evento internacional com vários gringoletes. E uma das pessoas que falou nesse vídeo, ela trouxe uma definição do que é sucesso para um cientista. Eu achei super bacana e que bom que eu assisti esse vídeo, que eu vou compartilhar. Ela fala o seguinte: o que é sucesso para um cientista? Ela falou que para o ser humano comum, sucesso, de novo, tem um lugar de chegada, né? Quando você chega num cargo, quando você tem o tanto de dinheiro, quando você tem o tanto de like, isso é sucesso. Mas ela falou que para o cientista, para o pesquisador, sucesso é quando você aprende algo novo. Aí você fala, nossa, que óbvio. Mas não é o óbvio comum, né? Então, seria como substituir uma cobrança, ainda não cheguei lá, ou uma culpa, tá todo mundo lá, só eu que não, por uma curiosidade. Como seria quando você supostamente falhar, quem sabe você tenha coragem de compartilhar os seus aprendizados? Quem sabe você compartilhar o que você aprende quando você tem a sensação de que você ainda não chegou lá, seja uma ótima ideia. E aí o que vai acontecer é, se muitas pessoas começarem a fazer a mesma coisa, ou seja, começar a desmistificar um pouco que esse sucesso tão padrãozinho, tão comumzinho, tá todo mundo fazendo igual, se a gente começa a se perguntar o que eu estou aprendendo no processo, o que eu fiz de diferente, o que nesse ciclo aqui que eu estou me comportando dessa forma, o que eu estou aprendendo, é bem possível que a gente comece a se comparar menos, a achar que não é tão fácil assim para o outro, e a gente começa a se conectar mais com o outro. É como se fosse uma nova perspectiva. Então, ao invés de você falar assim, eu falhei, para o outro é mais fácil, você vai falar o seguinte: o que eu aprendi desse ciclo? E isso que o cientista faz o tempo inteiro. Inclusive, a moça fala que quando eles supostamente não chegam
no lugar que eles queriam chegar, né? Que cientista aqui a gente está falando de um pesquisador, né? Uma pessoa que está no mundo da pesquisa. Eles compartilham o processo, porque pensa o seguinte, um cientista, um pesquisador, ele geralmente ele quer comprovar uma ideia. Quando ele quer comprovar uma ideia, se ele não consegue, o que ele faz? Ele demonstra para os outros toda a ideia que ele teve, tudo que ele queria comprovar. E ele fala, eu não comprovei porque teve isso de novo, isso diferente, isso que interferiu, isso que impactou. Então, ele mostra, ele evidencia o processo. E aí, quem sabe uma pessoa que está de fora, que está olhando sob uma outra perspectiva, ela vai se beneficiar disso e ela pode, inclusive, complementar o que essa pessoa está falando. Então, é como se, de novo, nesse mundo não tivesse um viés da falha, do que é fácil para o outro. Mas é como se fosse um mundo assim. Eu, nesse ciclo, nessa pesquisa, eu consegui chegar até aqui. Eu vou compartilhar, inclusive, o que eu não consegui comprovar. E você, que vai pegar a pesquisa desse ponto, você vai conseguir evoluir daqui para frente. Olha como parece assim, tão óbvio, mas como muda. Para mim foi assim, caramba, que legal isso aqui. Foi bastante interessante ouvir isso agora à tarde, né? Então, é como se a gente pudesse trocar, substituir a nossa comparação por uma inspiração, né? Por que será que essa pessoa está conseguindo chegar aonde eu quero e eu ainda não estou? De novo, no modelo de cientista. E uma outra coisa legal de você pensar que é o seguinte, o que geralmente um cientista, um pesquisador, eles fazem? Qual que é o verbo que essa galera mais utiliza? É a observação, né? Então, o que acontece? Quando a gente adota pra gente, sobre a nossa vida, o verbo, quando a gente adota o verbo observar na nossa própria vida, de novo, a gente consegue viver um ciclo, a gente consegue viver, fazer uma reunião, a gente consegue fazer uma apresentação em público, a gente consegue fazer uma live, e aí depois a gente ter um momento de observação. E ao invés da gente falar, eu não consegui, a gente pode ser a nossa própria comparação. E a gente pode se perguntar, o que dessa live aqui eu ainda não consegui fazer? O que do meu comportamento em uma reunião eu ainda não consegui fazer? O que o meu comportamento numa reunião de prospecção de venda eu ainda não consegui fazer? O que da minha carreira eu ainda, nesse período, nesse ciclo, nesses últimos 6 meses, nesse último ano, eu não consegui fazer? Então, você começa de novo a trocar a comparação por uma inspiração. Porque quando você faz a pergunta, o que eu ainda não consegui fazer, ou o que eu ainda posso aprender disso aqui, repare de novo que parece que é uma troca simples, uma substituição simples, tipo Bela Gil, mas quando você troca, você se coloca numa perspectiva também de pesquisadora. Eu preciso pesquisar um pouco mais o que eu poderia estar fazendo, ou como eu poderia estar fazendo, para você começar a fazer. E não mais uma perspectiva, ela faz, eu não faço. O fulano consegue, eu não consigo. Então, é como se você pudesse escolher uma referência profissional que você admira e você passa a gente chama de... Eu esqueci o verbo agora. Ai, caramba, tá na ponta da minha língua, que eu tô nessa agora, que eu esqueço as palavras. Mas como se você pudesse referenciar uma pessoa que você admira muito, para você modelar o comportamento dela. Então, você, sempre adaptando a sua realidade, é claro, né? Mas você vai pensar o seguinte, poxa, tem uma pessoa aqui que está fazendo uma coisa que eu acho muito bacana. Deixa eu observar como ela faz, deixa eu modelar esse comportamento, porque quem sabe o que ela vem fazendo me ajuda a eu me aproximar do que eu desejo também. Uma outra coisa bastante importante nesse estado de comparação, de achar que pro outro é mais fácil, que pra gente é mais difícil, para tá tudo dando certo, pra gente tá tudo dando errado, quais são as suas crenças sobre o que é sucesso, que é um pouco do que eu comecei a falar, né? Nós mulheres, não que eu não tenha isso com o homem também, tá? Mas nós mulheres, a gente carrega muita crença.
Eu acho que nossa sociedade, vou reformular o que eu falei, a gente tem uma sociedade que a gente carrega muito a crença que a gente precisa caminhar por um caminho, precisa caminhar por um caminho muito difícil, com muito esforço para ficar bom. Sempre tudo tem que ser com muito esforço. Por quê? Porque a gente tem uma coisa aí da nossa culpa, né? Então parece que a gente, inclusive, a gente faz uma associação de sucesso com muito, mas muitas vezes no sentido mais carregado. Então, precisa ser perfeito para eu começar. Então, perfeito na régua de quem, né? Provavelmente da pessoa que está falando. Mas o perfeito para essa pessoa que está falando é um estado, às vezes, que incomoda, não no sentido positivo, mas no sentido até de um afastamento. Porque se é para ser perfeito, vai demorar muito para acontecer, aí você não começa. Aí se você não começa, o que acontece? Você não consegue treinar aquilo. Se você não consegue treinar aquilo, você vai continuar, você vai permanecer com a sensação de que você ainda não é boa o suficiente. Uma outra frase que você pode pensar é: se eu não tiver um dom natural, eu não sou boa o suficiente. É quase que, se eu não tenho talento para, eu não vou nem tentar. A fulana tem o dom, Giovana tem o dom natural de falar. Não, gente, não é natural. É porque essa pessoa treinou muito, mas ela precisou errar muito também. E aí lá atrás, em 2005, eu jamais falaria que eu tenho sucesso na hora que eu estou me comunicando em público. Hoje eu já falo assim, acho que eu estou bem próxima do que eu gostaria lá em 2005. Mas é o resultado de muitos anos, né? Um outro pensamento que a gente pode ter, que é essa crença mais limitante do que é sucesso, é: se fosse para dar certo, já teria acontecido. Nossa, nada mais apavorante, né? Tipo, acabou, vai morrer amanhã. Sucesso é para quem tem sorte, contatos ou privilégios. Então, é como sempre se tivesse uma condicional que você nem merece o sucesso. O sucesso nem pode chegar para você, porque, de novo, só chega para as outras pessoas, né? Então, se você acredita, ou já falou, ou fala uma dessas frases, provavelmente é porque você tem crenças que te limitam. Crenças que te limitam a chegar aonde você quer chegar. E aí, o que você acredita que você deveria estar fazendo, né? E aí o deveria é sempre também um verbo de muito carregado, de muita comparação, né? Deveria é: eu ainda não faço, num lugar de culpa e não um lugar do cientista e do pesquisador, que é um lugar de observação. O que será que eu não fiz ainda aqui? O que será que... deixa eu dar uma observada nisso que eu vivenciei e deixa eu pensar em novas estratégias do que eu posso começar a fazer. Então, de novo, se pergunte, anota num papel, né? Defina aí para você o que você acredita sobre o que é sucesso. Que histórias que você tem contado para você mesma sobre a sua capacidade. Uma coisa muito importante, assim, muito importante. Às vezes, como o sucesso, de novo, é um tema que é muito jargão pronto, né? Muito lugar comum, a gente nem sabe o que é sucesso, né? Então, eu acredito muito que o sucesso, ele vai variar, inclusive em relação às etapas da sua vida. Então, lá atrás, em 2005, para mim, sucesso era falar em público. Para mim, hoje, com 43, 20 anos depois, já não é isso, né? Eu estou dando um exemplo muito recortado, né? Mas a depender da fase da sua vida, do que você já conseguiu, do que você ainda não conquistou, das pessoas que você convive, o quanto você se compara com outras pessoas, né? O quanto você acha que você tem que caber na mesma forma que outras pessoas, pode ser que você ainda não tenha definido o que é sucesso para você. E se você não definiu o que é sucesso para você, vai ser até bizarro, né? Porque você vai estar falando assim, para ela é tão fácil, mas às vezes o que você está se comparando nem é aquilo que você genuinamente deseja. Você está tão perdida, você está tão desconectada de você mesma, você está tão longe do que você gostaria de ser, porque você está sempre no modo de comparação, que você nem sabe. E aí, quando a gente nem sabe o que é sucesso pra gente, pode ser que quando o sucesso chegue, você nem usufrua, você nem desfrute. E aí você vai ficar num estado sempre
da cenourinha lá do coelho, porque você nunca vai alcançar a cenoura. E eu não sei vocês, mas deve ser bastante cansativo, né? E aí você, quando a gente fala de crenças, né, de crenças que podem estar te limitando, né? Então, a crença do que é sucesso, você pode, depois que você definiu o que é sucesso para você, você pode, de novo, começar a reformular essas crenças, mas numa perspectiva da aprendizagem, do que você pode aprender com o que você tem feito, com o que você tem vivido. Então, é como se fosse assim, substituir a frase, se fosse para dar certo, já teria acontecido. O sucesso vem para quem continua testando, para quem continua experimentando, para quem se ajusta ao longo do caminho. Ou seja, olha a diferença. Se fosse para dar certo, já teria acontecido. Acabou, né? Acabou, não tem o que fazer. Tipo, morreu ali. Agora, o sucesso vem para quem continua testando, experimentando, se ajustando. Opa, então pera. Uma hora o sucesso que eu defini com os meus conceitos, com os meus valores, com as minhas crenças, com o que é importante para mim, ele pode acontecer. Ele pode acontecer porque eu vou testar novas possibilidades. Parece besteira, mas são nessas pequenas coisas que a gente vai abrindo espaço para menos comparação, menos ficar olhando para o outro o tempo inteiro, até com uma urucubaca no que está dando certo para o outro. E você começa a pensar o seguinte, ok, se eu quero isso, o que eu preciso fazer para ter, né? E aí uma coisa bem assim, bem simples também, né? Você listar suas próprias conquistas. Tem uma coisa que eu já falei aqui, que é o nosso cérebro, ele gosta de entender que ele está tendo uma recompensa. O cérebro precisa entender que ele tem recompensas. Por quê? Já falei também aqui, mas para quem já estudou um pouco mais de neurociência, cérebro, essa coisa mais da mecânica, vai entender o seguinte, que nós somos seres humanos, nosso corpo é um grande economizador de energia. A gente precisa economizar energia para sobreviver. É um instinto de sobrevivência, isso sim é um instinto. Então, o que acontece? Quando a gente começa a fazer coisas novas, se a gente faz assim de uma forma muito que rompe muitas crenças, rompe muitos hábitos, rompe tudo, sai rompendo tudo, sabe aquela pessoa assim, quero ser disruptiva, vou fazer tudo diferente, o nosso corpo fala, opa, não se empolga não, volta aqui. Volta aqui porque você está gastando muita energia e vai faltar energia em algum lugar aí, né? E aí o corpo te puxa para o que lhe é familiar. Se você vai fazendo pequenas mudanças, vai inserindo, adicionando pequenas mudanças, vai reformulando a forma como você cria as perguntas que você faz para si mesma, o cérebro ele tende a acomodar melhor essas mudanças, né? Então, o que eu falei tudo isso porque eu estava falando assim, comece a fazer pequenas coisas. Outra pequena coisa é o seguinte, a outra pequena estratégia é escreve no caderninho as suas conquistas. Porque aí você vai falar pro cérebro o seguinte, ó, a gente já conquistou umas coisinhas aqui, viu? Tá? Você esquece, mas eu tô te lembrando aqui, ó. Você esquece, é um papo com você mesmo, é um papo de maluco, assim que você com você mesmo, você fala, opa, é mesmo. Eu fiz esse exercício num processo de coaching que eu participei, eu como cliente, em 2017. Eu estava num estado de muita reflexão, de ficar questionando, será que eu fiz, será que eu não fiz? Eu lembro que a consultora na época, a coach na época, falou assim, Giovana, lista aí os projetos que você já fez no último ano e meio. Eu fiquei chocada com a quantidade de coisas legais que eu tinha feito. Chocada, assim, tipo, caramba, eu já fiz muita coisa. E eu tô aqui ainda questionando o meu próprio valor e achando que tá todo mundo fazendo menos eu. Mas quando eu coloquei ali, na matemática, pelo que eu me lembro, eram 15 projetos super legais que a empresa nunca tinha feito. A gente é doido assim mesmo, tá? A outra coisa é o seguinte, ao invés de você de novo ficar olhando para outra pessoa, se pergunte o seguinte, o que em mim eu ainda não sei? Né? Você já reconheceu a sua própria jornada? Então, dando uma continuidade aí de você escrever todas as suas conquistas, escrever os seus projetos, escrever o que você aprendeu ano passado,
O que você passou a fazer de novo no passado? Qual foi o pequeno ajuste que você fez na sua vida que teve mudança, que teve um resultado que você gostou? Mas você já olhou para trás e percebeu quantas coisas você já fez? Porque o que vai acontecer também, que é bastante comum, é que na hora que você for fazer essa lista de conquistas, pode ser que você fique buscando uma conquista bem grandiosa, sabe assim? Ai, consegui correr 25 quilômetros ano passado. Aí você fica, ai, além disso, eu não consegui fazer nada. Aí você fica, sabe assim? Não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Por quê? Porque você, de novo, está associando sucesso, entre aspas, ou resultado, ou conseguir fazer algo com algo que é muito grandioso. Isso é legal também? É claro que é legal, mas pense que você conseguiu algo muito grandioso porque em algum momento você começou pelo pequeno. Eu lembro que uma vez eu ouvi de uma mentora que eu achei muito bacana, que eu estava em dúvida em qual processo de mentoria eu comprava com ela. Aí ela tinha o nível 1 do serviço dela, o mais barato, o intermediário e o mais caro. Aí eu falei, ai, tô com dúvida se eu compro o mais caro, porque eu ainda sou pequena. Aí ela falou assim, Giovana, toda empresa que é grande já foi pequena. Então, todo o resultado já foi o início de uma ação muito pequena. Ou uma decisão, ou uma escolha. Vou por aqui, não vou por aqui. Então, a gente não pode subestimar o poder de transformação que as pequenas coisas têm no nosso dia a dia. Porque, de novo, é no pequeno que a gente consegue as coisas, não é no grandioso. O grandioso é o resultado, não é o início, né? A não ser que você tenha nascido num berço de ouro e tenha tido pais trilhardários, todo o começo é pelo pequeno, todo, né? E aí, quando a gente começa a olhar para o pequeno, para as coisas que a gente faz no dia a dia, é bem possível que você, ao invés de sentir que está faltando tudo, você comece a ter a sensação que você não está faltando tanto assim, né? Então, se você procura definir sucesso somente pelas coisas que são muito grandiosas no plural, você vai ter a percepção que tudo falta em você, está tudo abundante, não? Está todo mundo na abundância e só você que não. Se você consegue ter prazer no pequeno, provavelmente você vai se sentir mais preenchida. Tem uma escritora, inclusive minha mãe que está aqui assistiu fez como se fosse uma imersão, é Ana Cláudia, se eu não me engano, uma escritora, que é uma médica, na verdade, perdão, uma médica, que ela escreveu um livro super legal, e eu tô nessa, né, que eu esqueço os nomes, mas o nome do livro da Ana Cláudia, eu não vou lembrar, mas o livro basicamente é para falar o seguinte, que quando a gente tem uma vida plena, ela é uma médica que estudou pacientes de casos terminais, né? É um tema que era na época bastante novo, e ela concluiu que as pessoas que têm uma vida plena, né, que se ocupam do seu dia a dia e vão fazendo, e vão pensando, e vão se conectando com pessoas, né, e vão agradecendo pelas coisas que têm, ela fala que essas pessoas, elas conseguem morrer de forma mais acolhedora, né? Elas não ficam negando a morte. E o contrário é verdadeiro. As pessoas que não vivem uma vida mais plena, né, ou que tiveram a sensação de que mais sentiram falta durante a vida, ou mais reclamaram durante a vida, ou mais se afastaram das pessoas, elas vão negar mais esse estado terminal. E aí a gente pode puxar, e ela fala isso, é muito bacana, porque conforme ela fala, você lê o livro, que é um livro simples, você fala, caramba, como eu tô reclamando ultimamente, né? Porque ela fala da simplicidade do pequeno no dia a dia. Então, se você, de novo, consegue visualizar as pequenas coisas que você conquista no seu dia a dia, a sua sensação de que tá... Isso, ai, minha mãe maravilhosa. A morte um dia que vale a pena viver, né, mãe? Eu acho que é. Acho que é. É Ana Cláudia, tá, gente? Vale muito a pena ler esse livro.
Então, se você consegue reconhecer os seus pequenos feitos no dia a dia, você vai ter a sensação de menos falta, menos comparação. E aí você vai começar a diminuir essa sensação de que para o outro é muito fácil e para você é muito difícil. A Thaís, que está aqui compartilhando o nome do livro, a Thaís faz uma coisa bem legal comigo. A Thaís é minha parceira de trabalho. E ela coloca quase todos os dias uma mensagem de uma crença religiosa dela, mas é sempre de agradecimento, né, tá? Ela sempre agradece. Ela tá sempre num estado de agradecimento, que é a coisa mais linda. Ou seja, mesmo quando tá complexo, a Thaís, ela tem essa capacidade de agradecer pelo que ela tem. Ela faz isso o tempo inteiro. E é uma capacidade mesmo, porque nem todo mundo faz isso. Então, nesse contexto de você começar a colocar as pequenas coisas como algo que você consegue vislumbrar, agradecer, desfrutar, você pode perguntar o seguinte para você mesma. Lembra que é um diálogo você com você mesma. O que está dentro de você que você ainda não enxergou? Porque talvez o que esteja faltando em você não seja uma capacidade, né? Uma tecnicidade, uma competência técnica, mas seja a consciência sobre o seu próprio valor e autenticidade. Você pode estar subestimando as suas forças, a sua trajetória e o impacto do seu trabalho. Então, de novo, se você não tem esse comportamento do pesquisador que eu falei, quem entrou depois volta e assiste, que eu sempre deixo gravado. Eu não fico com aquela coisa. Gente, se vocês botarem 200 likes aqui, eu deixo gravado. Não, eu deixo gravado porque eu gosto. Se vocês tiverem essa capacidade de incluir o verbo observar, se observar, você vai começar a ter uma capacidade maior de tomar consciência de você mesma, do quanto você é capaz de fazer muitas coisas e o quanto nós somos complementares uns aos outros. Eu não sei se a Fê, que entrou, está aqui ainda, mas a Fê entende muito de um assunto que se chama Enneagrama. Ela, inclusive, está num reality show maravilhosa. E eu sou um tipo específico do Enneagrama. O Enneagrama é uma ferramenta, hoje em dia, de autoconhecimento poderosíssima, e ela nos ensina que nós temos 9 tipos de personalidades, aí tem uma série de complexidades e muito mais desdobramento. Mas eu, Giovana, sou o tipo 9, eu sou libriana e tipo 9, eu sou a pessoa mediadora, eu sou uma pessoa que evita conflitos, eu sou a pessoa que adora a paz mundial. Então, eu sempre gosto de pensar que o quanto nós somos contribuição para o mundo. É uma coisa que eu sempre pensei, mesmo nos meus momentos em que eu era muito insegura, estava sempre questionando meu valor. Eu sempre fui uma pessoa que acreditava demais que nós somos seres complementares uns aos outros. Então, quando você vê alguém que você admira muito, que aquela pessoa tem uma coisa muito legal, que você admira muito, igual eu admiro muito quando a Thaís coloca essas mensagens e ela fala essas coisas, que é uma coisa que eu não tenho e ela tem, eu falo, cara, olha que legal. Ela tem isso, mas eu tenho uma outra coisa. Então, o meu senso de comparação com a Thaís não precisa existir, porque cabe a Thaís ter essa capacidade, cabe a Giovana ter uma outra capacidade. Gente, eu tô até emocionada. Devo estar naquele período. Porque é muito sobre isso, né? Então, eu acho também que quando a gente se compara demais, a gente esquece que a gente não tá sozinha no mundo, né? A gente tá vivendo em sociedade. E hoje eu tirei uma tarde, assim, para estudar mais umas coisas e eu ouvi um termo que eu adorei, que se chama saúde coletiva. Saúde coletiva. Saúde coletiva é a nossa capacidade de entender que nós somos seres sociais. Então, na aula 1 de psicologia, lá em 2000, eu aprendi, né, a gente aprende que nós só somos
A gente só sobreviveu enquanto espécie porque a gente vive em comunidade. Então, quando a gente se compara, é quase de novo como se você se realmente estivesse se isolando de tal forma que você se sente completamente sozinha. A comparação, ela está muito no lugar de uma solidão, né? Porque você fica sempre olhando para o lugar da falta. Mas quando você entende que tem um pouquinho para cada um, né? Quando você entende que você é um complemento a outras pessoas, a um grupo de pessoas que você pertence, a comunidade que você mora, as amigas que você tem, você vai entender o seguinte: não tem por que se comparar. Não tem por que pegar o recorte de uma habilidade do outro, porque é um complemento à minha. Então isso é muito legal também, você pensar o que você ainda não viu em você mesma, né? O que você não enxerga ainda em você, né? Porque para você conseguir parar de buscar evidências do que te falta, né? Então, é mudar um pouco o foco. Fica parecendo bem clichêzão, mas eu vou falar. É mudar o foco da falta para abundância, né? Então, assim, nós temos capacidades em abundância, assim como a natureza, né? Tem uma coisa que eu ouvi uma vez da Nay Menezes, que é a mentora que eu sou completamente apaixonada, e ela falou isso: não tem falta na natureza, né? Tem 200 mil tipos de espécies de plantas, de mosquitos, de animais, de gatos, de cachorros, de tudo. Por que a gente tem que achar que tem uma única capacidade, uma única competência que deve ser a mais admirada de todas e todo o resto da humanidade tem que ficar lá: oh meu Deus, estou aqui na falta, e o outro que tem tudo? Não existe isso. Vai ter plantinha, vai ter bichinho para todo mundo, assim como nós, né? Então vai ter competência para todo mundo. E aí no Enneagrama, voltando um pouco, depois quem tiver curiosidade, dá uma googada aí que é bem legal. O Enneagrama também fala sobre isso, né? Na verdade, toda ferramenta de autoconhecimento vai falar exatamente isso, que nós somos seres sociais e complementares e que a gente não precisa ficar nesse lugar solitário da comparação. Então, se joga. E quem quiser também fazer parte, eu faço parte de um outro. Estou fazendo muitos jabás hoje aqui. Tem um grupo maravilhoso chamado Construindo Conexões. Depois vocês procurem aí, que nós estamos de braços abertos para vocês, mulheres, porque lá a ideia é realmente que a gente se complemente enquanto rede. E aí você pode escrever o seguinte: eu já tenho tudo que eu preciso para começar. Então lá atrás, quando eu pensei que eu era uma mulher muito tímida, mas eu pensei, eu tenho o recurso para ser menos tímida. Eu lembro que tinha um exercício que era assim, eu estudei programação neurolinguística também lá atrás, me chamaram. Na época era assim: Giovana, tô achando que você é muito tímida, você não quer fazer programação neurolinguística? Vamos. Giovana, você não quer fazer enneagrama? Vamos. Eu sempre fui dessas, né? Eu era até zoada. Mas lá atrás, quando eu percebi que eu era muito tímida, tinha um exercício na neurolinguística que era assim: quando a gente sente que falta algo em nós, é porque a gente acha que falta alguma habilidade, algum recurso. Na neurolinguística a gente chama de recurso. No mundo corporativo a gente vai chamar de habilidade, você pode chamar do nome que você quiser. E aí a gente fala o seguinte, que qual é o recurso, qual é a habilidade que faria, lá em 2005, a Giovana falar em público? Coragem. Aí qual é o exercício? Giovana tem coragem? Giovana não tem coragem na hora de falar em público, tá? Eu tenho vergonha, eu tenho timidez. Mas onde Giovana tem coragem? Então, eles faziam essa pergunta no exercício: Giovana, pense em algum momento que na sua vida ou alguma área da sua vida você tem coragem. E aí meu pai, Ademir Calenzani, que tá aqui, não vai me deixar mentir, mas eu sou do balacobaco dirigindo. Sempre fui extremamente corajosa na direção. Porque meu pai, quando eu aprendi a dirigir, ele falou: vamos de Mogi das Cruzes ao Espírito Santo, você que vai guiando. E aí ele me ensinou a dirigir. Depois daquelas 11 horas que eu cheguei na casa da minha avó com as pernas tremendo, eu nunca mais tive medo de dirigir. Então eu sempre tive uma sensação de ter coragem na direção. E aí o exercício era assim: bom, então não é que você não é corajosa,
É que você ainda não conseguiu utilizar esse recurso da coragem que você tem na direção para falar em público. Então, outro exercício, quando você achar que tá te faltando algum recurso, pensa se em algum outro lugar você não tem esse recurso. E aí, de alguma forma, você começa a se aproximar. E qual era o grande exercício? A gente tinha que fechar os olhos e a gente tinha que se associar com esse recurso da coragem. O que é se associar? É assim, quando eu estou dirigindo, o que eu sinto? O que eu penso sobre mim? Essa é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer sobre a gente. Qual é a narrativa que a gente conta sobre nós mesmas, né? Qual é o discurso? Porque se eu, quando eu estou dirigindo, eu falo, caramba, e eu falo isso mesmo, eu dirijo muito bem. Eu mando muito bem na direção, porque eu tenho coragem. E eu nunca faço nada que eu acho que eu não vou dar conta. Então, assim, eu me elogio pra chuchu na direção. Então, a ideia é, se associa a essa sensação. Que cheiro tem? O que você ouve? O que você sente? Como o coração tá? Como tá o seu corpo, né? Vai sentindo mesmo, tem que ser sinestésico, tem que ser do corpo, né? O corpo, ele tem memórias boas e ruins. E aí, quando eu comecei a fazer os cursos de oratória, fui explorar um pouco mais a neurolinguística, fui entender um pouco mais o porquê de tanta timidez, porque eu sou tipo 9 e tal, essas coisas todas. Tudo isso foi compondo uma série de ferramentas para que eu deixasse de ser essa mulher tímida, principalmente na hora de falar em público, que hoje em dia eu não tenho nenhuma vergonha. Mas pensa de novo que são várias ferramentas que você pode colocar. Olha aí qual é a capacidade que você tem e vê se você já não tem. E você tá aí olhando para a cara da outra pessoa enquanto tem dentro de você um mega de um recurso. E aí, então, se você hoje sente que é mais difícil para você, eu vou sempre fazer uns convitinhos, né? Você tem que se perguntar o seguinte: o que eu posso aprender com esse desafio? Pega esse difícil que você está achando, né? Você está nomeando alguma coisa de difícil. O que você pode aprender com esse difícil? O que é difícil? Uma outra coisa que eu percebo bastante, principalmente nos meus atendimentos de mentoria, é que às vezes as pessoas não definem, as pessoas têm um plural aí, as pessoas não definem o que elas falam. Giovana, eu queria ser um líder mais estratégico. Maravilhoso. O que é ser estratégico? Ser estratégico é pensar mais, né? Tem toda aquela sofisticação da palavra estratégico. A gente usa estratégia hoje em dia igual alface, né, no restaurante ou granulado nos brigadeiros, né? Só no orégano. Tudo é estratégico. Aí quando eu falo assim, mas qual que é o comportamento que te faz ser estratégico? Quando a pessoa começa a descrever, ela fala, até que eu sou um pouco estratégico. Aí ela, pera, não tô tão distante. Então, olha para esse difícil que é para você e pensa o seguinte: o que é difícil? Define. Qual é o comportamento que você não tem? Gente, parece muito simples, mas nos meus processos de mentoria eu faço assim. O que tem? Por exemplo, a pessoa chega para mim e fala assim: não consigo vender, né? Sei lá, me sinto mal. Acho que, né, muitas pessoas têm uma sensação de que venda é uma coisa mais agressiva, ou uma coisa mais chata, uma coisa meio pentelha, você vai encher o saco da outra pessoa. Eu falo assim, beleza. Qual é o comportamento da venda que você gostaria de ter? O comportamento. Aí ela vai citando. O que disso você já faz? Não faço nada. Só que muitas pessoas chegam à conclusão que ela não gosta do conceito da venda que ela criou. Não o conceito do que é a venda. Aí você fala, não tô nem entendendo o que você tá falando, Giovana, tá tão doido. Então a pessoa fala o seguinte: eu acho que eu não sou um bom vendedor porque eu não sou extrovertido. Isso é um lugar muito comum, né? Não sou extrovertido, logo eu não sou um bom vendedor. Eu falo, tá, então beleza, guarda essa informação e eu falo o seguinte: o que é um bom vendedor para você? Quais são as características de um bom vendedor? Quando chega um bom vendedor que é super extrovertido, você acha que esse cara é um bom vendedor? Eu tô falando que um bom vendedor é extrovertido, mas se chega um cara super extrovertido para você
e te enche os pacová, você vai achar ele bom? Não. Então, qual é o tipo de vendedor que você admira? Aí a pessoa geralmente escreve características de comportamentos que se conectam com ela. Aí eu falo, bom, se conecta com você, então parte disso você já tem, né? Por quê? Porque ela estava fixada de novo num conceito que é um conceito do que o outro está falando sobre o que é sucesso, sobre o que o outro está falando do que ser um bom vendedor, não o que ela. Você entende? É tão maluco isso. A gente acaba caindo num lugar de tanta comparação que a gente acaba se distanciando da definição do que é importante pra gente. E aí, quando a gente tá se conectando muito mais com a descrição do que é sucesso, do que é bom para o outro, você vai sempre pensar: por que é tão fácil para o outro e tão difícil para mim? Não é que é tão fácil para o outro, é que você está querendo ser o que o outro é. Quando você consegue assumir a sua singularidade, assumir as suas capacidades, a integrar as suas potencialidades, você começa a se aproximar do que é possível você fazer, do que é possível você contribuir, do que é possível você se sentir autorrealizada com o seu senso de utilidade. Sabe aquela coisa assim, ai, qual é o meu propósito? Seu propósito é ser quem você é. Quando você conseguir ser quem você é, você cola no seu propósito num piscar de olhos. Né? Então, a ideia aqui, estou acabando aqui, a ideia é que você crie uma rotina de uma comparação saudável com você mesma. Coisa básica, assim, eu não sei vocês, mas eu sou a doidona dos lembretes de alarmes puxezinhos do Google, né? Então, eu escrevo umas coisinhas, né? Então, você pode colocar assim um bilhetinho para você mesmo, ou na frente do seu computador, ou no seu celular, sei lá onde você vai colocar. Mas põe até um coraçãozinho, assim, para ser meiga com você, né? O que você aprendeu e evoluiu nesse mês ou nessa semana? Ou quando você sai de uma live, assim, eu, Giovana, saio de uma live dessa, posso pensar, nossa, em que eu melhorei? Ou você entra numa reunião que você achava que ia ser muito difícil, fala, o que eu consegui fazer diferente aqui em relação a outra? Lembra que o verbo é observação. Você precisa agir e logo depois que você age, você precisa criar uma rotina de observação. Você se observar. Eu observei o meu comportamento, eu percebo que no meu comportamento eu fiz assim, e esse resultado eu não gostei mesmo, eu quero fazer assado. Só que se você não se observar, o que vai acontecer de novo? Você vai observar. O tempo de observação eu sei que você tem, tá? Se você está se comparando, você está observando pro outro, não você. Então, pega esse tempo que você está observando o outro e joga para você. É ao mesmo tempo. Pega essa coisa doida de ficar se comparando muito com o outro e começa a se comparar com você mesma. Tipo assim, pega o tempo que é o mesmo e joga. Então, assim, é o que eu aprendi, o que eu evoluí. E o que eu fiz de novo que antes eu não fazia? Essa pergunta é muito maravilhosa. Porque, de novo, o nosso cérebro ele gosta de ter a sensação que ele tá fazendo algo, que ele está atingindo algo, que ele está tendo uma recompensa. Só que ele só vai ter a sensação de recompensa se você fizer as perguntas certas. Se você fizer a pergunta, por que para ela é mais fácil, para mim é mais difícil? O cérebro dá aquela murchada, sabe? Aquele banho de água fria. Agora, se você pergunta assim, o que eu fiz de novo que eu não fazia? Por exemplo, eu, sei lá, comemorar é primordial. Eu sei lá, essa semana eu consegui ir mais vezes dançar. Thaís dança, posta e eu fico com inveja, porque eu queria achar um lugar aqui para dançar também, eu não acho. Coisas assim. Que legal. Botei meu corpo para fazer uma coisa diferente. Não, ela não dança, gente, ela faz spinning. Agora eu acho que eu tô confundindo a dança com outra pessoa. Mas ela começa a fazer uma coisa que ela não fazia. E aí ela mesma bate palma para ela mesma. Não é maravilhoso? Ao invés dela gastar tempo batendo palma pro outro, ela bate para ela mesma. E aí uma coisa muito legal é você, de uma certa forma, vai parecer bem piegas e clichês, e eu adoro piegas e clichês porque eles funcionam, né? Por isso que eles existem. Desenvolva um mantra pessoal de valorização, sabe assim? Eu tenho valor, eu sou única, eu defino meu tempo. Sabe aquelas coisas que a gente fala assim, parece tão jargão de coach? Beleza, cria um só pra você, ninguém precisa saber, sabe assim?
faz um manifesto só para você se parabenizar. Então, resumindo, por que é tão fácil para os outros e para mim é tão difícil busque entender os bastidores dessa outra pessoa que você está se comparando, porque certamente tem uma história enorme da jornada dela que você não conseguiu ver, você só está vendo o resultado. E você deveria estar entendendo o processo, a trajetória. Troque comparação por inspiração. O que eu posso aprender? Se torne uma pesquisadora de si mesma. Use o verbo observação. Quando você observa, você tem a capacidade de falar, opa, o que eu não aprendi? O que tem de novo aqui para mim, né? Reformule e identifique suas crenças limitantes. Cuidado para as definições que você está comprando por aí. O que é sucesso para um, o que funciona para um, não vai definir. Nós somos seres complementares e tem para todo mundo, tá? Liste as suas conquistas, valorize os seus processos. Então, busque aquelas conquistas que você... Ai, tá pequeno? É isso mesmo. Quando você junta um monte de pequeno, vai dar uma coisa grande, entendeu? Não precisa ser uma grande. Junta um monte de pequeno, maravilhoso, entendeu? Descubra as suas forças ocultas, né? Pergunte para as pessoas que você confia, assim, né? O que você acha que eu faço de bom? Eu tenho um monte de amiga puxa-saco, eu adoro. Porque eu pergunto, elas falam. Thaís é puxa-saco, aqui, ó. Tá puxando meu saco, adoro. Entendeu? Ah lá, aprendi num curso. Isso mesmo, esse negócio é maravilhoso. Se elogia, vai se elogiando, que é a coisa mais maravilhosa. Seja assim, sabe assim, não tem modéstia nenhuma. Eu tô me achando muito maravilhosa. Mude o foco da falta para a abundância. Lembre da natureza. A natureza é cheia de plantinhas, cheia de bichinhos, então você tem a capacidade e a contribuição que você deveria ter. Você não vai ter todas. Então, na hora que você busca ser todas as coisas ao mesmo tempo, você não vai ser nada. Porque você não vai conseguir investir energia naquilo que lhe é. Eu me acho demais. Compare-se com você mesma, né? De novo, é a mesma coisa, né? Registre a sua evolução. O que eu fiz diferente? Eu consegui? O que eu não consegui? Lembra lá do cientista? O cientista, o foco dele, o sucesso dele é quando ele aprende algo novo. Então, se você, por acaso, se propôs a fazer algo, tinha desejo de fazer algo, uma expectativa de algo e não conseguiu, ok, registre. Por que eu não consegui? É claro que a gente não vai fazer isso para tudo, a gente não vai ter esse tempo, óbvio. Mas, assim, o que é? O que é importante que vale a pena investir uma energia? Às vezes, você vai querer fazer uma coisa diferente e você vai investir 6 meses, 1 ano nisso. Tá tudo bem. Se é importante, vale a pena, tá tudo certo. Você não tá competindo com ninguém. A gente não tá na selva, tá, galera? Então, isso é importante. E cria aí um mantra, um manifesto, né, que você pode repetir para você e falar: me amo, me adoro, me acho linda, ou acho que eu sou super competente em uma coisa. Então é isso. Eu tenho certeza que não é fácil para ninguém. Certeza. Eu converso com muitas mulheres. Eu tenho uma fixação por observar comportamento humano. Então não é fácil. O ponto é que tem gente que está conseguindo um pouco melhor caminhar, se testar um pouco mais, talvez ser um pouco mais acolhedora com ela mesma, né? Conversar mais, mostrar um pouco mais de vulnerabilidade, porque se todo mundo estiver falando que tá fácil demais, a gente vai criar muros entre a gente, né? Porque como é que eu me sinto à vontade de falar que eu tô falhando com alguém que é perfeito, né? Eu não sei vocês, mas quando eu tô do lado de uma pessoa que só fala o que fez de bom, eu fico meio quieta, assim, tipo assim, que chato, né? Do tipo, cadê o ser humano? Não tem um ser humano aqui do meu lado, tem um poste perfeito, maravilhoso. Tá bom, mulheres e pai? Muito obrigada por estarem aqui. Fico por aqui, semana que vem tem mais live. Thaís, sabe que eu vou começar a perguntar para as pessoas quem quer participar de live comigo, né? Vamos começar a fazer isso? Quem quer participar de live comigo, assim, vai ser tão legal. Mas depois eu jogo isso no Stories. Um beijo para vocês, boa noite.
Adorei a companhia.